Boa noite, turma. Hoje vamos falar um pouco sobre um tema transversal bastante importante, que é a orientação sexual. Orientação sexual como tema transversal nas escolas, no ensino fundamental e também na educação infantil, por que não, né? A gente começa assim, pensando, a sexualidade ela tem um desenvolvimento, ela tem uma importância enorme no desenvolvimento do ser humano na sua integralidade, no desenvolvimento da vida psíquica das pessoas. Independente da questão da reprodução, sexualidade significa e se relaciona com a busca do prazer. E a busca e o prazer é uma dimensão fundamental na constituição dos seres humanos. Portanto, a sexualidade, ela se manifesta desde o momento do nascimento do sujeito até a morte. E se manifesta de diferentes formas em cada etapa do desenvolvimento do ser humano. Então, lembrando, sexualidade pertence ao ser humano desde o seu nascimento. Se, por um lado, o sexo é uma expressão biológica. O sexo define algumas características anatômicas, algumas características funcionais do ser humano. A sexualidade, no entanto, ela é muito mais ampla do que o sexo em si. A sexualidade é uma expressão cultural. A sexualidade do indivíduo está relacionada à sua dimensão cultural também, ok? Se a gente pensar que a sexualidade infantil, a sexualidade da criança, surge e se desenvolve nos primeiros dias de vida e se manifesta de forma diferente em cada estágio de desenvolvimento, viver uma sexualidade saudável é fundamental, na medida em que uma sexualidade saudável é importante para o desenvolvimento do ser humano na sua totalidade, na sua globalidade. Então perceba como é importante a gente trabalhar a aprendizagem sobre sexualidade na escola, porque ela implica diretamente no desenvolvimento do ser humano como um todo. Como é que a sexualidade se dá na infância, na adolescência? Vamos pensar na infância. A criança, ela observa e explora o seu próprio corpo, o corpo dos outros. Também a partir das relações familiares é que a criança vai se descobrir num corpo masculino ou num corpo feminino, num corpo de menino ou num corpo de menina. A criança tem cada vez uma preocupação maior, mais intensa com as diferenças entre os sexos. Isso é um objeto de curiosidade enorme da criança. E não só as diferenças anatômicas, mas as diferenças nas expressões todas, na fala, nos gestos, nos modos, nos objetos. Tudo isso, todas essas expressões é que caracterizam o sujeito como do sexo masculino, o sujeito como do sexo feminino e o sujeito que não pertence a um desses dois gêneros da ponta, que são os transexuais, os homossexuais, os bissexuais. Hoje a sociedade está muito mais complexa para a gente se reduzir ou pensar de maneira reducionista em apenas dois gêneros sexuais, ok? Ainda pensando na infância e na adolescência, na questão da sexualidade. Pertencer a um sexo ou ao outro sexo, como que se dá isso? Se dá pelo tratamento diferenciado para meninos e meninas. É uma questão cultural isso. Nas expressões diretamente ligadas à sexualidade e pelos padrões socialmente estabelecidos do que é masculino e do que é feminino. Tá vendo? Padrões socialmente estabelecidos. Logo, a sexualidade, ela tem uma dimensão sociocultural muito forte. Que padrões que são esses? Da onde que eles vêm? Esses padrões que estabelecem feminino e masculino? Vêm das representações sociais e culturais construídas a partir da diferença entre homem e mulher mesmo, entre menino e menina, e transmitida pela educação. Isso
esses padrões, essas representações sociais que diferem o menino da menina, ou que diferem a postura sexual ou a postura de sexualidade de meninos e meninas, ainda mais quando não se estabelece essa dicotomia, ou é menino ou é menina. Quando surgem entre menino e menina outras relações, como eu já falei, os transexuais, os homossexuais e etc. Tudo isso, essa dimensão toda, a gente está chamando de relações de gênero. Relações de gênero. Isso é importante, porque relações de gênero não envolve só menino e menina. Envolve todas as expressões de sexualidade que a sociedade moderna nos traz, nos mostra. Como a vida moderna, a vida na modernidade está nos mostrando que essas relações de gênero extrapolam os dois únicos gêneros que a escola tradicional está acostumada a conceber, ok? Para alguns professores, com um pensamento mais tradicional, com um pensamento mais retrógrado, com um pensamento mais nas pedagogias conservadoras, as crianças são seres puros, são seres inocentes. As crianças não têm que expressar sexualidade, que nem sexualidade elas têm. As manifestações da sexualidade infantil possuem uma conotação ruim, de algo feio, de algo sujo, de algo pecaminoso, cuja existência dessa sexualidade ruim para os conservadores se deve à má influência de adultos. Agora, por outro lado, entre educadores progressistas, entre educadores, professores alinhados com as tendências pedagógicas críticas que a gente já estudou, já se encontram bastante difundidas as noções da existência e da importância da sexualidade para o desenvolvimento global da criança, para o desenvolvimento global do jovem. Ou seja, a sexualidade é uma expressão cultural. Além de ser expressão cultural, é expressão também individual e subjetiva. Então, olha que bacana. Ao mesmo tempo que a minha sexualidade pertence à minha esfera privada, a minha sexualidade, apesar de pertencer à minha esfera privada, ela também é algo socialmente e culturalmente disseminado. Então, sexualidade não é uma coisa que assim só tem a ver comigo e com os meus problemas pessoais, com a minha vida privada e pessoal. Não. A sexualidade, ela é cultural, ela é social e é dessa forma que ela tem que ser encarada. Isso não significa a invasão da minha vida privada, de forma alguma. A minha sexualidade é privada, mas ao mesmo tempo ela é social, ela é cultural. Como que a gente pensa a orientação sexual na escola? Vamos lá. A sexualidade, primeiro, ela é abordada na família, ali no espaço privado. Quando é abordada? Eu, por exemplo, passei a minha infância toda, minha família nunca tocou nesse assunto, porque era um assunto tabu. Eu era de uma família cristã que não abordava esse assunto de forma alguma. Mas tem muitas famílias que abordam, e às vezes abordam de forma conservadora, de forma progressista. A maioria das vezes, o sexo ainda é tabu nas famílias, pelo menos em boa parte delas. Assim, são transmitidos os valores que cada família adota como seus e como verdadeiros, e espera que suas crianças assumam esses valores. Podem ser valores progressistas, valores modernos, valores sociais e sociáveis, como podem ser valores conservadores, reacionários, que castra o desenvolvimento da sexualidade, ao invés de expandir esse desenvolvimento da sexualidade.
lembrando sempre que o desenvolvimento da sexualidade é importante para o desenvolvimento geral do ser humano na sua totalidade, ok? Então, a escola precisa abordar diversos pontos de vista, diversos valores, diversas crenças existentes na sociedade, de modo que o aluno possa encontrar uma referência por meio da reflexão, de modo que o aluno possa encontrar na sua sexualidade também um elemento de formação da sua identidade. Por isso, a orientação sexual na escola não substitui a da família, nem concorre com ela, mas complementa a educação familiar quanto à sexualidade. Um processo formal e sistematizado que acontece na escola exige planejamento e exige uma intervenção por parte do professor, ok? O professor precisa intervir. De que forma que a gente vai intervir? Vamos ver. O trabalho de orientação sexual na escola precisa problematizar, precisa levantar questionamento, precisa ampliar o leque de conhecimentos e de opções para que o aluno, ele, subjetivamente, escolha seu caminho, escolha como se desenvolve a sua sexualidade. Claro, escolha dentro de orientações para uma sexualidade saudável, para uma sexualidade que fomente o seu desenvolvimento, para uma sexualidade que faça bem para a sua esfera psicológica, faça bem para a sua esfera geral de condições de vida e de saúde. É nesse sentido que a gente trabalha a sexualidade na escola. Uma sexualidade saudável. Agora, a gente precisa levantar questões, a gente não pode fugir, porque o assunto é tabu, o assunto não tem que ser tabu. A escola não pode assumir tabus, assumir preconceitos. A escola tem que assumir a ideia de que a sexualidade é uma dimensão importante na vida da criança, do jovem, do ser humano como um todo, e uma sexualidade saudável leva também a uma vida saudável. Olha o que eu destaco aqui, em verde, que eu vou ler para vocês. As diferentes temáticas da sexualidade devem ser trabalhadas dentro do limite da ação pedagógica, sem serem invasivas da intimidade do comportamento de cada aluno. Ou seja, a gente vai trabalhar a sexualidade independente de gênero. Eu não trabalho sexualidade para estabelecer que a menina tem que ter o comportamento X e o menino tem que ter o comportamento Y. Não. Eu preciso assumir que entre essas duas pontas, o masculino e o feminino, entre esses dois gêneros, eu tenho hoje na sociedade moderna outras opções de sexualidade. Tal postura deve, inclusive, auxiliar as crianças e os jovens a discriminar o que pode e deve ser compartilhado no grupo e o que deve ser mantido como uma vivência pessoal. Olha que bacana. O que eu falei anteriormente, a sexualidade é de esfera social e cultural, mas ao mesmo tempo de esfera da vida privada. É o aluno, é o sujeito, é o homem, o indivíduo, que vai determinar na sua caminhada aquilo que da sua sexualidade é importante na sociedade e na cultura e aquilo que da sua sexualidade deve permanecer no âmbito privado, no âmbito de uma vivência pessoal, ok? Ainda falando de orientação sexual na escola, como eu falei, a escola precisa discutir tabus, preconceitos, crenças, essas atitudes que existem na sociedade, buscando uma condição de maior distanciamento pessoal por parte dos professores para empreender esta tarefa. Ora, o professor, eu sempre digo para vocês, ele não é isento, ele não é neutro, mas é preciso, para trabalhar a sexualidade, que o professor não interfira
no âmbito da esfera privada da sexualidade do aluninho. Vou ser um pouco mais direto. Não importa o comportamento sexual do meu aluno. Isso não é o mais importante. Não importa como que o meu aluninho busca prazer sexual. Não importa se meu aluninho, como que eu diria isso? Não importa a preferência sexual do aluno. Essa que é a verdade. O professor não pode interferir nesse sentido. Se o meu aluninho é um menino, mas que assume comportamentos e atitudes de menina, isso é da esfera privada, não é? Não é isso, não é nesse instante que o professor deve interferir. Ele deve interferir quando ele percebe que a criança ou o jovem tem posturas não saudáveis para desenvolver a sua sexualidade. Agora, com quem, de quem, por quem, isso já não é da esfera de intervenção do professor. Ou seja, o professor não deve ser isento, mas deve respeitar a posição de cada aluno. A orientação sexual na escola deve abordar as repercussões de todas as mensagens que o aluno recebe, seja pela mídia, seja pela família, seja com os coleguinhas. Tudo isso precisa ser abordado na sala de aula. Por quê? Muitas vezes a gente percebe que as informações que o aluno tem, às vezes não são tão boas, tão produtivas, às vezes informações até deturpadas. A gente pode pegar o exemplo da mídia. A mídia, ela erotiza tudo, né? Ela erotiza até a boneca, que é um brinquedo de criança, a mídia consegue erotizar. A indústria também erotiza. A erotização não é uma esfera interessante de se trabalhar de forma alguma, nem na mídia, nem na família, nem em lugar nenhum. A erotização é da esfera do ultraprivado. A sexualidade não tem a ver com erotismo. A sexualidade tem a ver com vida saudável. Mas é preciso que a escola, o professor, aborde aquilo que chega de informação para o seu aluno, geralmente fora da escola, mesmo da família, mesmo dos jornais, revistas, da mídia em geral. A mídia, ela trabalha com a ideia de produção e produto, de mercadoria, de venda. Então, muitas vezes, a mídia erotiza aquilo que não precisa e nem deve ser erotizado. Cabe ao professor desconstruir esse discurso do erotismo e construir o discurso da sexualidade saudável. Então, falando em professor, vamos ver qual que é a postura do educador. Primeiro, o professor deve reconhecer como verdadeiro, legítimo, a busca do prazer pelas crianças e jovens. A curiosidade manifestada acerca da sexualidade por crianças e jovens. O que a gente vê acontecer na escola é professor reprimir qualquer curiosidade, qualquer impulso de sexualidade da criança, como ela é reprimida em casa também. Na verdade, o que a gente precisa entender, e Piaget já disse isso, é que a sexualidade faz parte da criança assim que ela nasce. O bebê feminino fica com vagina lubrificada quando mama. O bebê do sexo masculino fica com pênis ereto quando mama. Quando mama ou quando tem contato corporal. Isso é científico, isso é provável, isso é evidenciável. Então a gente tem que entender que a sexualidade faz parte da criança assim que ela nasce. Então isso tem que ser trabalhado e não reprimido. Reprimiu causa um recalque grande, atrapalha o desenvolvimento global da criança. Trabalhar de maneira saudável, eu aproveito a sexualidade, que é um bem do ser humano, para que eu desenvolva uma sexualidade saudável que vai atingir também o desenvolvimento da totalidade do ser humano.
Olha o que eu coloco aqui para o professor. Ao atuar como um profissional a quem compete conduzir o processo de reflexão, que possibilitará ao aluno autonomia para eleger seus valores, tomar posições e ampliar seu universo de conhecimentos, o professor deve ter discernimento para não transmitir seus valores, suas crenças, suas opiniões como sendo princípios ou verdades absolutas. É claro que eu posso emitir minha opinião, é claro que eu posso emitir e falar dos meus valores, mas de uma maneira dialógica, de uma maneira democrática e não impor os meus valores e minhas crenças, mas discutir, dialogar e debater. Eu não posso ser isento nem neutro, porque sou um profissional da educação, mas ao mesmo tempo eu não posso doutrinar e nem impor os meus valores e as minhas crenças como se fossem valores e crenças universais e aceitas universalmente. Não, é preciso de diálogo e muito para trabalhar a sexualidade. Para a gente fazer um bom trabalho, é essencial uma relação de confiança entre aluno e professor. Confiança é essencial em toda parte, em todas as esferas da educação. Em todo momento da escola é preciso que a gente estabeleça confiança, mas para trabalhar a sexualidade é mais ainda. É preciso construir um clima de confiança para a gente poder trabalhar a sexualidade como um tema transversal. Por isso, o professor tem que estar sempre disponível para conversar a respeito das questões, mesmo aquelas mais difíceis, que são mais tabu, que são mais envoltas, né, rodeadas de preconceito. Tem que estar aberto a responder todas as questões. Porém, não é para emitir juízo de valor sobre o que os alunos colocam, sobre as opiniões e as posturas e as colocações dos alunos. Responder às perguntas de forma direta, transparente, esclarecedora é o papel do professor. Emitir juízo de valor, não. Não, isso não é o nosso papel, ok? A postura do educador é fundamental para que os valores básicos possam ser conhecidos e legitimados de acordo com os objetivos que a gente aponta. Em relação às questões de gênero, o professor deve transmitir, pelo seu comportamento, pelas suas ações, pela sua conduta, a equidade entre os gêneros, a dignidade de cada gênero. E lembra, numa postura mais conservadora, os gêneros são dois. Numa postura moderna, da sociedade moderna, os gêneros hoje são muitos. Isso a gente precisa estar atento. Ao orientar todas as discussões, o professor deve respeitar a opinião de cada aluno e, ao mesmo tempo, garantir o respeito e a participação de todos. Se a gente for pensar no trabalho de orientação sexual feito nas escolas, as questões referentes à sexualidade não são só da esfera individual. É nas relações sociais que se definem os padrões de relação de gênero, o que é papel do homem e o que é papel da mulher. Se a gente for pensar, essa relação social remonta ao início do Brasil, ao descobrimento. O papel da mulher sempre foi um papel subalterno. A divisão do trabalho era a divisão sexual do trabalho. O que significava isso? A mulher é destinado o papel de mãe, de cuidadora da prole. Ao homem, papéis de prover, de provedor e por aí vai. Ou seja, na nossa sociedade, uma sociedade patriarcal, a mulher sempre teve a sexualidade reprimida. Sempre. Por isso, é muito importante que nessa relação de gênero o professor assuma a postura de valorização equitativa de todos os gêneros. Ok? O papel do homem e o papel da mulher
definido a partir de uma sociedade patriarcal, vem mudando com a sociedade moderna. Hoje, as mulheres têm um certo grau de liberdade, espero que conquistem muito mais, um certo rol de direitos, espero que consigam muito mais. Hoje, as mulheres, elas ocupam espaços, pequenos espaços, que tradicionalmente sempre foram masculinos. Vou dar um exemplo, tem mulher na construção civil. Vou dar mais um exemplo, tem mulher caminhoneira. Esferas que sempre foram extremamente masculinas, né? Extremamente masculinas. Hoje a mulher já começa a conquistar um espaço. Estou falando de homem e de mulher, mas tem também os homossexuais, os transexuais, os bissexuais. A gente tem mais expressões de gênero do que só o masculino e o feminino. E isso em todas as faixas etárias. Em todas as faixas etárias. A gente percebe a transexualidade ocorrendo lá na infância. Já na infância. A homossexualidade está se tornando cada vez mais comum, cada vez mais natural, a gente concorde ou não, mas está cada vez mais comum, sobretudo entre jovens, sobretudo entre pré-adolescentes. E a gente precisa entendê-los, reconhecê-los, legitimá-los, não discriminá-los. Jamais discriminar uma pessoa por causa da sua expressão de sexualidade. Ok? Lembra sempre, a sexualidade está ligada à esfera cultural e à esfera social também. Ok? Agora, tem alguns problemas que a orientação sexual pode dar conta de minimizar. Por exemplo, gravidez indesejada na adolescência, abuso sexual, prostituição infantil e infanto-juvenil, o crescimento das doenças sexualmente transmissíveis, a AIDS, por exemplo, a discriminação salarial das mulheres no mercado de trabalho, são questões sociais que demandam uma transformação, que garanta a todos a dignidade e a qualidade de vida. Claro, essas transformações sociais, elas só acontecem se a escola se mobilizar para que a orientação sexual seja um tema transversal frequente e consolidado na escola, porque se a gente educar essas crianças e esses jovens numa sexualidade saudável, salutar, respeitosa, que garanta a liberdade da expressão dos direitos dessa sexualidade, se a gente consegue formar crianças que tenham a sexualidade como uma dimensão de vida saudável, que tenham o respeito pelas expressões de sexualidade individual e social de todos, a gente vai acabar minimizando esses problemas que afligem tanto a sociedade, sobretudo as camadas mais pobres, ok? Abordar a sexualidade na escola precisa, primeiro, essa abordagem precisa ser explícita, precisa ser ampla, precisa ser flexível, precisa ser sistemática. Explícita, ou seja, de maneira direta, clara, transparente, sem rodeios e sem fugir de pergunta. Ampla, procurando trabalhar todos os temas sociais e culturais que a sexualidade nos traz. Flexível e respeitosa, para permitir o atendimento a conteúdos e situações diversas e a pessoas com sexualidade diversas, crianças com expressões sexuais diversas. E tem que ser sistêmica, sistemática, ou seja, contínua. Tem que ser sistêmica ao longo do processo letivo. Tudo bem? A gente precisa ressaltar a importância de abordar a sexualidade da criança, do adolescente, não somente no que tange ao aspecto físico, biológico, mas também e principalmente aos aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos, psíquicos dessa sexualidade. Porque a sexualidade
ela está inserida em todas essas esferas, em todas essas dimensões. Dimensão social, cultural, política, econômica, psicológica, psiquiátrica, ok? Porque ela faz parte do desenvolvimento do ser humano. Então a gente não pode trabalhar a sexualidade como se fosse algo somente ligado ao sexo. Não, é ligado à sociedade, é ligado ao mundo, é ligado à nossa modernidade, é ligado à sociedade como um todo. Ok? A minha sexualidade, a minha prática de sexualidade interfere na sociedade? Claro que interfere. Claro que interfere. Não é? A sexualidade é algo do âmbito social, do âmbito cultural. A gente não pode perder essa perspectiva quando vai para a escola trabalhar esse tema transversal. Para o trabalho de orientação sexual possa ser coerente com uma visão pluralista de sexualidade, é preciso que as diferentes crenças e valores, as dúvidas, os questionamentos sobre diversos aspectos ligados à sexualidade encontrem espaço para se expressar. Ou seja, os nossos alunos precisam de um espaço para sua fala, de um espaço para sua expressão. A escola é esse espaço. A escola é o espaço da expressão dos nossos alunos. O papel do professor é facilitar essa expressão, facilitar essa narrativa, facilitar essa linguagem, facilitar essa participação, facilitar o debate e o diálogo a respeito da sexualidade. Nossos alunos eles têm que encontrar na escola um espaço seguro e saudável para trabalhar aprendizagens relacionadas à sexualidade e a tudo aquilo que ela implica na sociedade. É por meio do diálogo, da reflexão, da possibilidade de construir e desconstruir preconceitos, certas informações, certos tabus, pautando-se sempre pelo respeito, respeito a si próprio, respeito ao meu aluno, respeito ao outro, respeito entre os alunos. É por esse caminho que o estudante vai conseguir transformar os seus princípios, as suas crenças, os seus valores, ou reafirmar as suas concepções, os seus princípios, os seus valores de maneira significativa. É dessa maneira, trabalhando sexualidade de forma aberta, transparente, saudável, respeitosa, que a gente vai propiciar para os nossos alunos que ele, o aluno, construa de maneira significativa a sua sexualidade saudável e, a partir daí, construa também a sua própria identidade. Identidade que tem a ver com a sexualidade, mas tem a ver com todas as dimensões que constituem o ser humano, que constituem o sujeito. Legal? Por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima!